Fala galera, beleza? Como que vocês estão? Tranquilos? Trago hoje pra vocês mais um vídeo, né? De Yugo The Known Game. E eu já vou trazer um versículo do dia, que é 1 João capítulo 9, versículo... Desculpa, capítulo 4, versículo 9, que fala assim: Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Maravilhoso esse versículo, cara. Bom, galera, hoje eu vou falar sobre uma coisa que é a essência da nossa vida, e como muitas pessoas tentam ignorar e fugir disso, mas é praticamente impossível. Hoje eu vou falar sobre ciclos, né? Falar sobre ciclos que ocorrem na vida, né? Eu gravo esse vídeo no exato dia em que eu assinei a demissão da empresa, fui mandado embora, e eu fiz uma análise filosófica sobre toda a minha passagem, né, nessa empresa, sobre todo o meu ciclo lá, né? Bom, primeiro de tudo, é necessário entender que a vida ela é completamente feita de ciclos, né? Então, por mais que você queira fugir disso, por mais que você queira correr, é impossível. Tudo na sua vida tem um começo, um meio e um fim. Sua vida em si é um ciclo, né? E às vezes é difícil de aceitar esses ciclos, às vezes é fácil. No meu caso da empresa, eu considero que vai ser fácil processar e até aceitar esse ciclo, pois gera algo que eu queria, né? Mas existem vários ciclos e maneiras de lidar com ele. O primeiro ciclo que eu gostaria de citar aqui, né, que é o ciclo que me fez motivar a gravar esse vídeo hoje, é o ciclo em locais de trabalho, né? É muito complexo, locais de trabalho, principalmente se você é uma pessoa que tem muita empatia, né? Porque você acaba gerando muitas amizades e tal. E apesar de eu ser uma pessoa super empática, eu sempre separei trabalho de vida, sabe? A pessoa que eu sou na minha casa, na minha rua, no meu ciclo social com meus amigos, não é a mesma pessoa que eu sou na empresa, né? Então, toda vez que eu sou desligado de uma empresa, apesar de bater um sentimento negativo por ser um ciclo que está se encerrando, eu nunca tive esse apreço de, poxa, eu vou deixar de ver as pessoas. Porque desde quando eu entro na empresa, eu já coloco na cabeça que elas só fazem parte de um ciclo que vai ter começo, meio e fim. E isso, da minha parte, é tranquilo, porque na minha primeira empresa, quando eu era menor aprendiz que eu trabalhei, quando eu fui mandado embora, realmente eu fiquei muito triste, chorei pra caramba. Pensei que, poxa, não conhecia nada na vida, né? Achei que, poxa, eu tava perdendo amizades maravilhosas e tal, e não sei o que. Mas a partir da segunda empresa que eu trabalhei, eu já tinha notado que, tipo assim, é um ciclo, sabe? Quando eu saí de lá ainda fiquei triste, mas falei, cara, essas pessoas não... Eu não faço parte do ciclo de
social dela e elas não fazem parte do meu. Eu só trabalho com elas, né? E da terceira empresa em diante foi bem no Areva, tá ligado? O pessoal sempre vem com aquela ideia de tipo, ah não, vamos deixar o grupo de WhatsApp, vamos se encontrar, vamos trocar ideia. E eu sempre olhei e falei, ah mano, sinceramente, com o tempo as ideias vão se distanciando, sabe? Algumas pessoas têm essa dificuldade de entender que esse é um ciclo e é natural que ele se encerre, né? É difícil para algumas pessoas aceitar que ciclos têm fim. Elas acham que vão viver tudo a todo momento para sempre, né? Não que você deva entrar num ciclo e já pensar quando vai acabar. Mas você tem que ter a maturidade para entender que tudo tem um fim, sabe? A sua vida vai ter um fim. A vida dos seus pais vai ter um fim. A vida dos seus irmãos, dos seus amigos. Tudo isso vai ter um fim, né? E existe até uma frase de alguém que eu não lembro. Acho que é do Visão. Isso, no Visão da Marvel, que ele fala que não é porque uma coisa já tem... A mulher falou na rádio aqui, eu fiquei em choque. Caraca, rádio, pera aí, pô. Eu tô tocando aqui uma música pra meditar, uma música pra ficar ambiente, não uma música de Call of Cthulhu. Bom, voltando ao assunto. Me engasguei, desculpa. Então, voltando ao assunto, você tem que ter maturidade para entender que todos os ciclos têm fim, né? Não tem pra onde correr, você pode bater o pé, birrar e tal, mas todo ciclo ele vai ter um fim. Alguns duram a sua vida inteira, alguns acabam mais rápido do que você imagina. E do mesmo jeito que o ciclo de trabalho também tem um ciclo escolar, né? Que você pode levar boas amizades do trabalho, boas amizades da escola, mas entenda que isso é bem exceção e não uma regra. Porque cada pessoa tem uma versão de si pra alguém, né? Você é uma pessoa pra sua mãe, outra pessoa pra sua namorada, outra pessoa pro seu pai, outra pessoa pro seu irmão, e por aí vai. E geralmente no trabalho, que é um ambiente menos descontraído, aliás, que gera cobranças, você tenta passar uma versão sua menos social e mais funcional, né? E como todos ali estão passando assim, entre aspas, essa visão também, é difícil você gerar um vínculo de amizade com alguém. Geralmente você vai gerar quando você e aquele seu amigo sair, vão pra algum lugar juntos, e aí vocês conhecem mais um do outro. E aí isso vai levantando uma linha de amizade, né? Uma linha pra vocês serem amigos, mas dificilmente no trabalho você vai conseguir levar amizade. Tem pessoas que por não ter uma vida social tão ativa, né, elas acreditam que o ciclo de amizades dela é dentro da empresa, né? E isso gera muito desequilíbrio na vida da pessoa, né? Porque a pessoa que tá dentro de uma empresa, ela não tá vendendo como ela é socialmente, né? Ela tá vendendo como ela é profissionalmente. Então, muitas vezes eu conheci pessoas que, na minha visão, eram horríveis, eram chatas, estressantes, eu achava elas arrogantes no seu ciclo profissional,
Mas quando eu tive contato com o seu ciclo pessoal, seu ciclo social, eu vi que eram pessoas maravilhosas, pessoas legais, incríveis, inspiradoras. Só que profissionalmente falando, elas eram ruins, tá ligado? E quando a gente fala no ciclo de escolar, no ciclo de escola, é algo tão complexo quanto, né? Porque geralmente quando você tá na escola, novo, você tem essa sensação de que você não quer que a escola acabe por causa das amizades, né? E aí sempre tem aquela galera que quer fazer aqueles reencontros de sala de aula, de escola e tal. E cara, quando você tá ali 5 anos depois e faz um reencontro que você revê, né, aquele ciclo de pessoas que você conviveu durante anos na escola, você vê que tipo assim, são outras pessoas pra você. Aquele cara que era zoeiro, dando risada, de repente vira um policial e agora só fica sério. Aquela menina que era mó vadia na escola, de repente virou de igreja, tá ligado? E aí você percebe que esse ciclo ele tinha se encerrado, né? Você insiste em querer voltar para aquele ciclo, porque querendo aquele ciclo pode ter te trazido um sentimento bom, te trazer um sentimento bom, e você queria voltar para ele, mas você descobre que aquele ciclo já se encerrou. E um ciclo quando se encerra, ele não volta, tá ligado? Ele não adianta tentar de alguma maneira trazer esse ciclo de volta que ele não volta. Ou pelo menos não volta da forma que era. Um ciclo também que é interessante detalhar é um ciclo de um relacionamento amoroso, né? Todo relacionamento ele tá fadado a um começo, meio e fim. Não quer dizer que você vai passar a vida inteira iniciando um relacionamento amoroso e terminando. Mas teoricamente, se você conhecer uma pessoa e ficar com ela até o resto da sua vida, quando você morrer, esse ciclo vai se encerrar, né? Ou quando a pessoa morrer também. E esse é um dos ciclos mais complexos, né? Porque quando você tá no ciclo profissional, você vende o seu eu profissional. Quando você tá no seu ciclo social, você vende seu ciclo social e parte do seu ciclo pessoal. Mas quando você tá no relacionamento, você vende 100% o seu ciclo, você vende o seu pessoal 100%. E quando esse ciclo se encerra é muito doloroso porque você deu partes de você, a pessoa deu partes dela, e na hora que esse ciclo se encerra, vocês têm que devolver essa parte um pro outro. E é muito doloroso. Porque você tira uma parte sua para dar pra pessoa, a pessoa tira uma parte dela e te dá. Então você vai ter que rearrancar essa parte, entregar. A pessoa tem que rearrancar a parte que ela tem de você e te devolver. Só que essas partes vão estar alteradas, né? Elas vão estar diferentes. E aí, por isso que o ciclo amoroso geralmente é um ciclo mais difícil de se compreender o fim dele, né? Tem um pensamento meu que eu falo que eu prefiro 1000 relacionamentos terminados com briga do que um relacionamento terminado com amizade, tá ligado? Porque é muito difícil você encerrar esse ciclo de relacionamento e tipo assim, se manter bom, sabe? Você vai sentir aquele peso, você vai sentir aquela dor, aquele aperto, aquele medo do futuro. E qualquer mínima coisa que te arraste pro passado, você vai se apegar com todas as forças, né? Então é por isso que quando você tem um fim de um ciclo de relacionamento, é importante você passar um tempo focando em si mesmo, sabe? Se auto-reconhecer, se auto-investir.
Porque é muito pegado, né? E olha o carro morrendo na subida, velho. Carro 1.0 é embaçado, hein? Carrinho aqui tá quase morrendo na subida. Vá, carro, sobreviva. Um outro ponto que seria interessante de citar também é o ciclo de vida, né? O ciclo de vida, ele é muito complexo. Você ter que aceitar que uma pessoa pode não vai mais estar presente na sua vida, né? Geralmente quando algum parente morre, alguém conhecido morre, é difícil de você suportar isso, né? O fim desse ciclo. Mas, cara, ciclos na vida são basicamente o que a vida é feita, né? De ciclos. Não tem pra onde você fugir disso. A própria história do mundo em si é um grande ciclo. O mundo tem um começo, ele tem um meio e com certeza ele vai ter um fim. E a gente foi só uma vírgula nisso, né? Assim como a empresa, que no caso que eu fui mandado embora, foi só uma vírgula na minha vida. Foi só um parágrafo na minha vida. Assim como aquela namorada que você conheceu e ficou muito tempo e depois de 10 anos vocês terminaram, foi só um parágrafo na sua vida. E assim, ter maturidade o suficiente para lidar com isso é o que te melhor evolui como ser humano, né? Quando você passa a entender que tudo é um ciclo, você passa a entender que tudo tem que acabar, sabe? Tudo tem que acabar. Um dos pontos assim bem interessantes, que é um paralelo filosófico que eu faço, é de um senhor que trabalhava comigo, chamado Expedito, a gente carinhosamente chama ele de Dito, que na semana que eu fui mandado embora, ele se aposentou, sabe? Então, e tipo, ele foi um cara que ele entrou na empresa com 18 anos de idade, sei lá. E eu passei 5 anos nessa empresa. Então, olha a filosofia por trás disso, como tipo, tudo é um ciclo e tudo vai chegar a um fim, mas a viagem pode ser diferente, né? O fim é inevitável, mas a viagem é diferente. O meu ciclo na empresa começou com 26 anos e terminou com 30 anos, com eu saindo da empresa. Enquanto esse senhor, que era muito amigo meu, eu adorava ele, um cara muito gente boa, começou com 20 anos o ciclo dele nessa empresa e terminou lá com seus 60 e poucos. Então veja como, tipo, filosoficamente você vê que, tipo, ciclos eles podem ter um grande caminho ou um pequeno caminho, mas o começo e o fim são inevitáveis. Uma vez que você entra em um ciclo, você já tem que ter a maturidade para entender que ele vai acabar. Não é desejar que acabe e nem pensar no fim, mas entender que um dia ele vai ter que acabar. E quando você entende isso, você pode até não parecer, mas você sente uma pureza maior. E você sente uma tendência a aproveitar mais aquele ciclo. Você entrar no relacionamento sabendo que tendo a maturidade de que amanhã ele pode acabar, você vai viver cada dia desse relacionamento como se fosse o último, né? Tem esse ditado, né? Viva cada dia como se fosse o último. E se realmente todo mundo fizesse isso, esse mundo ia ser uma loucura. Porque, pô, você consegue imaginar o que você faria no seu último dia? Tem gente que tem respostas prontas, mas é impossível dizer.
No meu último dia de trabalho da empresa eu disse que eu vou trabalhar, vou me despedir, vou mostrar que funcionário que eles perderam. Mas no meu último dia eu olhei e falei, cara, por que eu vou me esforçar por um lugar que não me deu valor, né? Então, tipo, deixa ele sofrer as consequências das ações deles, né? Então, ter maturidade para enfrentar esses ciclos, que é algo bem difícil de lidar. E quando você entende todo o trajeto de um ciclo, de uma viagem, quando você entende que você vai ter 30 dias de férias e que essas férias vão acabar, você consegue não aproveitar os 30 dias, mas você aproveita bem mais do que achando que aquilo vai durar para sempre. E um ponto que é importante trazer também são os ciclos negativos na sua vida. Você vai passar por fases ruins na sua vida sempre, cara, sempre. A filosofia é, oriental diz que tem o yin e o yang, né? O bom, o bem e o mal. E enquanto houver ciclos na sua vida que serão bons, haverá ciclos que são ruins na sua vida, que você vai estar passando por problemas, passando por dificuldades. E entender também que isso vai terminar um dia te faz sofrer menos, né? Tipo, você entender que, sei lá, você tá doente e teve que ir pro hospital, e você entender que um dia você vai ficar bom, você quebrou uma perna, você entender que um dia o seu osso vai restaurar e você vai poder andar normalmente de novo, vai te fazer você se sentir menos mal por ter quebrado a perna. Não sei se ficou bem claro isso e tal, mas é importante você entender que os ciclos eles terminam, né? Ter a maturidade para entender que eles terminam, aceitar que essa é a ordem natural das coisas e aceitar que é isso, não tem, tá muito fora do seu poder. Você pode ter o poder de finalizar um ciclo, mas às vezes não. Às vezes o ciclo se fecha e está fora do seu alcance. Mas pensando de uma forma positiva, todo ciclo que se fecha significa que um novo ciclo está começando. E quando o novo ciclo começa, vai te dar novas experiências, né? Eu costumo falar um ditado que eu falo que os homens sábios eles aprendem com os próprios erros, né? E os mais sábios aprendem com o erro dos outros. Eles veem os outros errando e evitam o erro. E quando se trata dentro de um ciclo, é importante ter essa visão, né? Por exemplo, nesse caso eu estou desempregado, né? Se eu pegasse todo o meu dinheiro, fosse gastar loucamente e fazer toda a bagunça possível, eu estaria cometendo um erro enorme, que poderia me custar caro e eu ser um ciclo ruim. Mas se eu pegar o meu dinheiro, não gastar, economizar e me manter até achar um emprego novo, isso pode me render um ciclo bom. Então a mensagem que eu deixo pra vocês é isso: entendo que a vida ela é feita de ciclos, né? Entendo que esses ciclos vão chegar ao fim um dia. Você pode ser que eles cheguem ao fim e você presencie o fim deles, ou pode ser que eles cheguem ao fim pela sua partida, por você não estar mais aqui. Lembra da filosofia do Léo e do Expedito. O meu ciclo na empresa durou 5 anos porque era o ciclo natural para mim. E o ciclo natural pro Expedito foi de 60 e poucos anos que ele ficou na empresa. 60 não, 50 e poucos anos. Eu não sei exatamente quantos anos ele ficou. Acho que foi 40 e poucos anos, 50 e poucos anos.
Mas entenda que houveram dois ciclos na mesma empresa e, e esses ciclos se encerraram pra mim e pra ele. E um terceiro ciclo, que era uma amizade que eu tinha com ele, ele comigo, provavelmente se encerrou aí também, porque o cara mora lá pra Jundiaí, eu moro em Osasco, e tipo, cara aposentado, pai de família, é, cuida de roça, eu solteiro, estudando e fazendo outras coisas da vida, investindo em YouTube, tipo, as chances da gente se reencontrar e refazer esse ciclo de amizade vai ser bem difícil. E então, tipo, e o que é pior é isso, ó, um dos pontos que você vai ter que maturidade é que alguns ciclos vão se fechar sem você poder dar adeus. Porque eu saí da empresa, ele se aposentou e a gente nem, tipo, deu tchau um pro outro, agradeceu as experiências trocadas, os conselhos, as filosofias. Então entenda que ciclos vão se encerrar de forma abrupta que você nem poderá agradecer ou dar um tchau, sabe? E isso te entender que as coisas são assim vai te fortalecer muito. Entender que é, aquele domingo que você ficou meia hora com o seu pai tomando uma Coca-Cola e aí você fala, ah, força, eu vou lá pra rua fazer alguma coisa, pode ser o último domingo que vocês vão passar junto num jantar em família, sabe? Então, entender que aquela viagem que você tá fazendo com a sua namorada pra vocês curtirem e darem risada, descansarem, ter experiências novas, pode ser a última viagem que você vai estar tendo com ela, né? Então, entender que esses ciclos estão se encerrando, que eles se encerram de forma muitas vezes abrupta, que você não vai poder se despedir, dar um tchau. E olha que eu tô usando o caso do Expedito, mas tipo, ele não morreu e eu não morri, os dois estamos vivos. Mas tem ciclos que se fecham assim. Porque se eu quiser ver ele, eu vou ter que ir lá em Jundiaí, na fazenda dele, pra conversar com ele. Tipo assim, seria um incômodo eu sair daqui pra lá sem nem entrar em contato, tá ligado? Ou então ele vinha até aqui a minha casa, que também seria quase impossível pra ele, sabe? Então, assim, ciclos também não vão se fechar só com a morte, mas também com o fim de um ciclo. E você é, poderá não ter tempo de dar um adeus, de dar um tchau, de entender de agradecer. E de certa forma isso não é ruim. Não é ruim. Sei que muitas pessoas, principalmente quando tem a perca de algum parente e tinha esse desejo de dar um último adeus, sabe? Eu tive isso quando eu perdi meu pai também. Eu sempre falei que meu maior arrependimento na vida foi nunca ter dito que eu amava meu pai, né? Eu nunca cheguei e falei, pai, eu te amo. E quando eu perdi ele, eu perdi a chance de ter feito isso. Só que hoje eu compreendo que seria chover no molhado, né? Porque certamente ele sabia disso. Então, tipo, não se culpem pelas últimas palavras que você não pôde dizer, mas agradeça a Deus e a si mesmo pela viagem que você pôde percorrer com essa pessoa, né? Assim como eu agradeço, eu não fico triste por não ter dado tchau, por não ter agradecido o expedito, mas fico feliz por ter conhecido ele, por ter convivido com ele, por ter aprendido todas as coisas que ele me ensinou, por ele ter aprendido várias coisas que eu ensinei pra ele. Apesar da nossa diferença de idade, ele era uma pessoa muito gente boa, muito humilde, conversava bastante, queria entender a visão de uma pessoa mais nova que tá chegando. E eu tinha essa senha de querer aprender uma coisa de alguém mais velho que já tinha uma longa estrada na vida. E tipo, eu agradeço por ter
convivido com ele, né? Por ter aprendido com ele. Assim como eu sei que em alguma parte ele agradece também por ter convivido comigo, por ter aprendido comigo. E esse sentimento é basicamente o sentimento que você tem que ter para todos os ciclos na sua vida, né? Eu agradeço e pelo aprendizado e por das coisas que eu aprendi e conquistei estando 5 anos na empresa. Eu agradeço por todas as coisas que eu aprendi e conquistei estando no meu último relacionamento. E assim tem que ser com tudo na vida, né? Não é fácil. Não é fácil você ter esta capacidade, né, de sentar e refletir sobre tudo isso e ser grato por tudo isso, porque muitas vezes você passa por um ciclo ruim, né? E você fala, porra, aquele ciclo foi tão merda que eu não quero agradecer. Mas é importante que você procure achar sabedoria em ciclos ruins também. Porque você tem que ser sábio a ponto de aprender com seus erros, né? E todos os ciclos ruins da minha vida, eu sou grato por eles terem acontecido. Essa empresa, tecnicamente, foi um ciclo ruim porque eu passei coisas que eu nunca imaginei que eu passaria lá. Ouvi coisas, fui humilhado de certas maneiras que eu nunca imaginei que aconteceria. Porém, eu agradeço por toda a sabedoria que eu pude retirar de lá. E isso é uma skill que todos vocês têm que aprenderem, né? Não vai ser fácil, isso eu te garanto. Principalmente quando você ainda está no ciclo. Quando você ainda está dentro do ciclo, é difícil você tirar uma aprendizagem, um conhecimento. Mas quando esse ciclo se encerra, cara, é... fica feliz. Fica feliz, agradece por tudo. Por pior que tenha sido. Vai lá e diz um obrigado. Querendo ou não, se você consegue aprender com alguns ciclos, você se torna uma pessoa melhor. Se tornando uma pessoa melhor, vai te gerar mais ciclos para você viver. E, e é isso que é viver a vida, né? É isso que é viver a vida, porque você vai ter fins, né? Entenda que quanto melhor você for uma pessoa, mais começos você vai ter. E quanto mais começos você tem, mais experiências você vai ter, conviver nesses ciclos, e mais fins você vai ter. O que te dará mais oportunidades de aprender com esses ciclos e ter mais novos ciclos. Então, aproveite cada ciclo na sua vida, cada ciclo de amizade, de relacionamento, de parente, de trabalho, de escola. E quando chegar ao final de tudo isso, olhe com orgulho para si mesmo, olhe para você, vislumbrando como você entrou nesse ciclo, o quanto você evoluiu nesse ciclo, e hoje que esse ciclo se encerra, que lição você tirou desse ciclo? Isso te tornou uma pessoa melhor, te tornou uma pessoa mais amigável, mais empática, mais determinada, mais objetiva, mais focada? Se a resposta é sim, cara, você vai ter mais sucesso. Pode ter certeza que o próximo ciclo que vai vir pra você pode ser algo maior, mais duradouro e que vai te dar mais experiência. E se esse ciclo te trouxe coisas ruins, tenta consertar elas e se preparar para um novo ciclo, né? Quando a gente busca petróleo, a gente arranca muita lama, muita terra do lugar até achar o petróleo. O que significa que para gerar um ciclo bom na sua vida, você vai ter que passar por ciclos ruins, né? E não necessariamente por você estar num ciclo bom, não vai ter coisas ruins acontecendo também. Vai ser a forma de você lidar com algo
que vai definir se aquilo é um ciclo ruim ou bom. Tem gente que tá em ciclos ruins e passa por um término de namoro. E pra ele isso não vai ser ruim porque ele já estava preparado. Ele já tinha passado por outros e sabe como são as coisas e aprendido. Então, a mensagem é essa, pessoal. Tenham em mente que existe o início, o meio e o fim. E quando todo ciclo se terminar, olhe para trás e veja o quanto você evoluiu. Fique feliz por isso e use essa evolução para abraçar novos ciclos. Essa é a minha mensagem para vocês. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Fica aquele abraço bem grande. Um beijo. Deem um like aí, compartilhem, comentem, me digam aí nos comentários a visão de vocês, o que vocês acham. E no mais é isso, pessoal. Um abraço bem grande, valeu e falou!